Lei Federal nº 5764 de 1971, das Assembleias. Eu sou uma mulher branca de cabelo médio ondulado vestindo uma camisa preta. Ao fundo está uma parede branca. Olá, meu nome é Carolina Comanete e participo da equipe do Programa de Extensão Ambiente da UFJF-GV, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares. Sou bolsista do Prêmio Terceiro Desafio de Acesso à Justiça do Instituto Matos Filho. Neste vídeo, falaremos sobre a Assembleia, o que são, quais os tipos, competência e modo de funcionamento. Na estrutura do empreendimento, elas são consideradas órgãos de deliberação, também chamados de Assembleias Gerais, que se apresentam em dois tipos distintos: as Assembleias Gerais Ordinárias e as Assembleias Gerais Extraordinárias. O órgão máximo da cooperativa é a Assembleia Geral, que tem os seus limites estabelecidos pelas leis vigentes e pelo Estatuto Social. As decisões tomadas por este órgão colegiado vinculam as cooperadas e os cooperados, mesmo quando elas ou eles discordarem ou não participarem do processo de tomada de decisão. Lógico, desde que elas e eles tenham sido regularmente convocadas e convocados para tal. Tudo o que nós dissermos a partir de agora, lembrem-se bem, diz respeito às assembleias em cooperativas, pois estamos nos referindo ao texto da Lei de Cooperativas. Embora, em tese, as assembleias possuam a mesma função, tanto nas associações quanto nas cooperativas, existe uma previsão legal regendo o funcionamento das cooperativas e detalhando questões básicas que nós trataremos de agora em diante. Devemos ter em mente que essa é uma concepção específica para esse tipo de empreendimento, podendo os demais funcionarem de forma diversa. Quer seja uma assembleia ordinária ou extraordinária, em cooperativas algumas regras são comuns. Por exemplo, tanto a convocação quanto a instalação delas deve obedecer a determinadas normas legais, como as que se seguem. A primeira convocação deve ocorrer com antecedência mínima de 10 dias pelo edital de convocação, para o qual deve-se dar a máxima publicidade. Implica dizer que isso pode acontecer de diversas formas, como a publicação em um mural na sede do empreendimento, em jornais e circulares, como previa o texto original, ou com a notificação pessoal e postal, como prevê a Lei de Cooperativas de Trabalho. Com o advento da internet, das facilidades dos meios de comunicação em massa e das redes sociais, é recomendável que o Estatuto autorize que as comunicações sejam realizadas do modo mais acessível e prático para as cooperadas e os cooperados. Haja vista, por exemplo, os problemas que nos acometeram recentemente com a pandemia de Covid-19. Mas será que qualquer pessoa pode convocar uma Assembleia Geral? A lei determina os critérios a serem seguidos, assim como determinou anteriormente a forma da convocação. Desse modo, a convocação pode ser feita pela presidenta ou pelo presidente, ou pelos órgãos de administração ou conselho fiscal. Infelizmente, pela previsão legal, apenas depois de não ter atingido o pedido feito por alguma cooperada ou cooperado, poderá ser convocada por 1/5 dos membros que estejam em pleno gozo de seus direitos, a não ser que no Estatuto conste possibilidade diversa, mais favorável à participação democrática. Realizada a convocação da forma devida, é preciso entender como se dá o quórum para a realização da Assembleia. Se no horário estabelecido para a primeira convocação não houver quórum suficiente para dar início à reunião, esta poderá ocorrer em segunda ou terceira convocação, desde que com intervalo mínimo de 1 hora entre uma e outra convocação. Até aqui tudo bem,
Mas qual será então o quórum mínimo para a instalação das assembleias? Na primeira convocação, 2/3 do número de cooperadas ou cooperados. Na segunda convocação, metade mais 1 das cooperadas ou cooperados. Na terceira convocação, é necessário um mínimo de 10 cooperadas ou cooperados, exceto para as cooperativas de trabalho. Mas temos uma exceção aqui que ocorre com as cooperativas centrais, federações ou confederações, que se instalarão com qualquer número. A assembleia convocada, com quórum e com os trabalhos iniciados, resta falar sobre o processo de tomada de decisão, no qual, em cada votação, o resultado será determinado pela maioria dos votos das cooperadas ou cooperados presentes e com direito a tanto. A Assembleia Geral Ordinária precisa ocorrer anualmente, nos primeiros 3 meses do ano, para deliberar sobre temas obrigatórios. Primeiro, a prestação de contas de órgãos da administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, relatório da gestão, balanço, demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas. Em segundo, destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. Em terceiro, eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho Fiscal e de outros, quando for o caso. Em quarto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da diretoria e do Conselho Fiscal. Em quinto, quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os das assembleias extraordinárias. Quanto às regras das Assembleias Gerais Ordinárias, precisamos destacar que elas ocorrerão sempre que for necessário. Alguns temas são de sua competência: a reforma do estatuto, a fusão, a incorporação ou desmembramento da cooperativa, a mudança do objeto da sociedade, a dissolução voluntária da sociedade e a nomeação de liquidantes, as contas do liquidante. Nosso próximo vídeo será sobre a continuação da Lei Federal nº 5764 de 1971. Estará disponível no nosso Instagram, ambiente-se.fjfgv, e no nosso canal do YouTube, Programa Ambiente-se.